A Lava Jato surge como uma operação, né? Se inicia lá no final de 2013, já tem uma interferência gigantesca na eleição de 2014. Não podemos esquecer que ela foi montada ali, né? Hoje podemos afirmar isso com todas as letras, né? Ela foi montada ali para que o Aécio Neves, do PSDB, ganhasse as eleições contra Dilma Rousseff. Então, ali, já que o Mensalão, né, que foi a maior novela, né, principalmente da Rede Globo, né, que é a maior, mas também de outras emissoras, não surtiu o efeito, que era ali a derrubada de Lula, né, o impeachment de Lula, né, logo ali no seu primeiro governo, eles prosseguiram ali para que o Partido dos Trabalhadores tivesse o executivo, mas não tivesse maioria no legislativo. E aí não conseguisse eleger bancadas, né, mais expressivas a ponto de se tornar a maioria no legislativo e, com base nisso, eles irem governando mantendo o poder nesse ambiente que a burguesia, né, as classes dominantes economicamente, elas têm um predomínio ali que é no Congresso Nacional. Historicamente, o Congresso ele é extremamente voltado, né, aos interesses do capital. Então, ali, os governos Lula e PT foram governos ali de coalizão, né? Tanto que nem era propriamente o governo PT, era o governo PT-MDB. Né? E ali o de Lula, ali com o PL, né? Mas já tendo essa base parlamentar do então MDB. Né? E aí você tinha isso já no governo Dilma de uma maneira mais nítida, que era Dilma presidente e Michel Temer vice. Bom, aí nós temos que compreender, né, que a Lava Jato, né, foi uma suposta operação de combate à corrupção. Quando você se ajeita aí, Tereza, eu vou te tirar um pouquinho da tela, tá? Para você se ajeitar à vontade aí. A Lava Jato foi uma suposta, né, levantar um pouquinho, que está muito baixo. Estou ouvindo. Porém, né, nós já sabemos ali que foi uma guerra híbrida feita contra o Brasil. Né? Porque ali em 2014, o Brasil estava no pleno emprego, a economia estava muito bem. Né? O Brasil estava no pleno emprego porque dezembro de 2014, né, o desemprego no Brasil era 4,3%. Então, a Lava Jato ela vem, né, como uma guerra, fruto de uma guerra híbrida para a destruição de empresas nacionais que faziam a competição, aí, a concorrência no mundo afora, né? Não podemos deixar de esquecer de lembrar, né, que a Odebrecht era chamada a participar de qualquer licitação no mundo para construções de plataformas. Né? A Odebrecht participou da construção lá do Iraque, por exemplo. Um dos motivos ali, né, da guerra, né, da guerra ali do Iraque, né, era o fato de a Odebrecht construir praticamente tudo ali no Iraque. Né, e os Estados Unidos, né, queriam não apenas tomar ali o petróleo do Iraque, como também botar que as empresas deles fossem as empresas ali da reconstrução ali do próprio Iraque, as empresas de engenharia norte-americana. Então, nós temos aí, isso aí já estava
né, depois da Vaza Jato, né, isso aí já estava consolidado, né, que tinha sido uma guerra híbrida, já tinham denúncias aí, provas de que agentes estadunidenses ali participaram, cooperaram com a Lava Jato, né, uma cooperação que depois teve, né, multas bilionárias da própria Petrobras para acionistas estadunidenses e um retorno aí suspeito de 2,5 bilhões que seriam para uma fundação criada lá ilegalmente pelo Ministério Público, o que depois foi afastada por decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que era uma verba pública que deveria não estar numa verba pública que não poderia estar numa instituição privada, e sim no próprio erário público. Então, você tem aí, retornando aí com a Tereza, você ajeitou aí, né, Tereza? É porque estava muito baixo. Mas você não estava com a porta aberta, não queria fechar a porta, não quer lá? Não. Você falou aí. Precisa não? Não. Está tudo certo aí? Então, assim, isso tudo já estava consolidado aí em relação à questão da Lava Jato. Agora, uma das coisas, Tereza, que a gente já vinha, né, alertando há tempos, então a gente já tinha que a Lava Jato era o maior esquema de corrupção do país, né? Isso aí a gente já falava aqui desde o início, porque ela se aparelhava parte do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal para interesses partidários, que são interesses privados. Interesses partidários não são interesses públicos. E esses agentes que têm carreira de Estado, eles têm que visar pelo interesse público, na forma da Constituição Federal, né? Nós já explicamos aqui para a nossa audiência que isso aí é uma máxima até isso aí até para favorecer o capital, porque essa alta burocracia, né, afastada aí do povo, né, que preserva não só os seus privilégios, como os privilégios das próprias classes dominantes. Essa burocracia, né, porque na sociedade burguesa, capitalista, né, a ideia é que o povo não sabe se governar por si próprio, nem se proteger por si próprio. Então, é necessária a burocracia para, né, administrar a vida do povo e a polícia, né, para proteger o povo. Então, esse aí é a justificativa. Só que, na verdade, né, essa burocracia, ela representa aí uma casta, muitas vezes, uma elite, né, de iluminados, que se veem acima do povo e como a reserva moral da sociedade. E muitas vezes eles que podem ditar qual é essa reserva, qual é a moral a ser defendida numa sociedade. Então, você vê, né, toda a empáfia do próprio Sérgio Moro, né, a arrogância dele, a prepotência dele, pode ser por características pessoais dele, mas pode ser também pelo fato dele estar ali se achando, né, o representante dessa moral da sociedade, dessa reserva moral da sociedade, aquele que deve defender essa reserva moral da sociedade. E você veja que ele mandou prender aí arbitrariamente, né, um ex-presidente considerado o melhor presidente da história do país, que saiu com uma aprovação de mais, né, de quase 90%. Você veja que ele tem ali, né, ele o Lula conduzido coercitivamente, a Polícia Federal ali chega na casa dele
6 horas da manhã, tudo transmitido ao vivo e a cores. A maior panaceia aí, né, da história mundial de um lawfare que teve a conivência descaradamente, né, Tereza, de toda essa estrutura, né, do Poder Judiciário. Mas faltava uma peça nesse quebra-cabeça, que nós já falávamos aqui. Nós falávamos aqui de serviços de inteligência, né, clandestinos, ilegais, aí, de potências estrangeiras, de grupos econômicos estrangeiros que poderiam ter um dossiê de informações sobre esses juízes aí, fatos comprometedores desses juízes, do próprio TRF4, do próprio Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, do próprio Supremo Tribunal Federal, a coagir esses desembargadores, né, e ministros a agirem ali conforme a cartilha do Sérgio Moro, que, na verdade, era um agente ali, como nós já falávamos, né, desde o início, um agente facilitador, né, dos interesses estadunidenses aqui do Brasil e das potências estrangeiras, né, capitaneadas ali pelos interesses estadunidenses aqui no Brasil, para que o Brasil não tivesse qualquer possibilidade de manejar soberanamente, ainda que de maneira parcial, né, nas suas relações, seja de comércio exterior, seja de relações diplomáticas, e ficasse ali confinado, né, ao que passou a ser de maneira totalmente cristalina, a partir da derrubada da Dilma, ali nos governos Michel Temer e Bolsonaro, a um país caudatário, né, da política externa estadunidense, como nós já falávamos aqui também, apenas uma faixa de terra, né, a ser explorado aí pelas potências estrangeiras, né, e as empresas estrangeiras e os bilionários estrangeiros aí. Mas faltava, né, Tereza, uma peça nesse quebra-cabeça, que era, né, exatamente essa chantagem desses ministros aí, seja desses desembargadores lá do próprio TRF4, seja dos ministros do STJ e do próprio Supremo Tribunal Federal. E para surpresa aí da sociedade brasileira, mas não a minha, por exemplo, que a gente já falava desde o início, que a Lava Jato era um partido de extrema-direita, era a maior corrupção da sociedade brasileira, que se tinha notícia, porque era o aparelhamento de parte do Poder Judiciário, de parte do Ministério Público e de parte da Polícia Federal, assim, feita escancaradamente. Escancaradamente, à luz de toda a sociedade brasileira, a ponto da revista Veja colocar uma luta de boxe entre o juiz, o Sérgio Moro, e o Lula, o acusado. Uma coisa assim impensável, né, do ponto de vista dentro de uma própria sociedade capitalista, assim, onde você tem aí essa questão desses órgãos de Estado, essas carreiras de Estado, exercendo, né, a bem da própria burguesia, retirando, né, a política dessas ações, né, retirando a política para a sociedade, por exemplo, não decidir pela expropriação da propriedade burguesa, né, retirando a política para uma série de coisas que são colocadas aí como não políticas, ahistóricas, verdades que estão fora da história, né, cláusulas pétreas. Então, isso aí é abrindo a própria burguesia. Só que essa máscara foi retirada ali de uma maneira, assim, à luz de todos, a ponto
de se formar uma extrema-direita no Brasil, né? Achando que a polícia, o judiciário, o Ministério Público estariam ali para defendê-las, até mesmo na corrupção, Tereza. Exatamente. Até mesmo para roubar o dinheiro público, já que apenas a corrupção do PT era a investigada, era a criminalizada, e às vezes até sem provas. Né? Enquanto malas de dinheiro, né? Como do próprio caso do Aécio Neves, outras denúncias envolvendo, né? Outras figuras aí do PSDB, do PP e de diversos outros partidos eram engavetadas, né? Ali, sem nenhuma satisfação para a sociedade. Né? Para a sociedade que ficava, opa, espera aí, como é que é isso? Só que agora, Tereza, essa última peça do quebra-cabeça veio à tona, né? Porque o empresário Tony Garcia diz claramente, falando inclusive em festa da cueca, está mostrando aí a degradação moral, né? Para aqueles que tinham essa ilusão, né? Em que membros lá do TRF4, né, de desembargadores do TRF4, participaram de orgias, né, em ambientes privados, com prostitutas, como forma ali de pagamento, aliciamento, né, de todas as jogadas, e que isso foi filmado e uma série de outras situações envolvendo favorecimentos, venda de decisões, e etc., etc. E que isso tudo, né, o próprio Tony Garcia tinha sido um agente infiltrado para obter essas provas para o juiz Sérgio Moro, que, ao invés de denunciá-las, teria guardado aquilo para coagir esses desembargadores e ministros a agirem ali segundo os próprios interesses ali escusos do juiz Sérgio Moro, na medida que ele tinha aparelhado ali a 13ª Vara de Curitiba para mudar a história do país, né? Ele aparelhou ali, sabemos que como fruto ali de uma guerra híbrida para a derrubada do governo de Dilma Rousseff e para a destruição ali, né, de várias empresas e da própria economia nacional, que até hoje não se levantou, né, daquele baque, né, de um país que vinha ali com um alto desenvolvimento ali das forças produtivas, a ponto, né, de você ter ali um desemprego zero, né, porque nós já explicamos aqui de maneira reiterada que no capitalismo abaixo de 5% é pleno emprego, porque você tem aqueles empregos sazonais do comércio de fim de ano, da agricultura, das safras, né, que são também sazonais, acontecem em determinada época do ano, ou seja, só estava desempregado no Brasil quem tinha saído do emprego para ficar lá no seguro-desemprego e arrumar coisa melhor, né? Estava vindo empregadas domésticas, né, de fora do país, porque as brasileiras já não estavam mais aceitando, né, trabalhar de empregada doméstica. Estava vindo gente aí de outros países aqui, sul-americanos, para preencher essa vaga de doméstica, porque as brasileiras não estavam. Então, nesse pleno emprego, nesse desenvolvimento das forças produtivas, a Lava Jato vem como um instrumento aí de guerra híbrida, né, para
a destruição aí da economia nacional, para a derrubada da Dilma. E agora esse próprio Tony Garcia pede desculpa a Dilma por ter sido, né, porque ele foi preso pela Lava Jato, teve a vida dele destruída, estava ali totalmente fragelado, né, na questão que ele coloca, em flagelo de vida, moral, estava ali com uma filha ali recém-nascida e vendo ali como ele chama, né, a República de Guantánamo, que era uma fábrica ali de tortura ali, de psicológica, as pessoas eram presas para fazerem delação, Tereza. Então, aquilo que a Porta dos Fundos, não sei se você lembra, né, que era com Gregório do Duvier, né, e o Fábio Porchat, né, o Fábio Porchat, o membro ali do PMDB, né, o deputado do PMDB que está fazendo a delação premiada. E o Fábio Porchat, o Gregório do Duvier, é o delegado ali da Polícia Federal que está fazendo a escuta dele. Aí ele começa a falar de várias denúncias do PMDB, do PSDB. Ele, não, PSDB não, PMDB também não. Mas e o PT, e o Lula, isso, aí o cara... Né? Aí ele falando que recebeu não sei quanto de propina, aí ele fazendo um cara de tipo que não está gostando. Aí o cara, não, mas lá, na época que a gente estava lá no restaurante pedindo vinho, tudo com dinheiro público e tal, comida, aí pedimos o arroz com Lula. Aí o Gregório do Duvier, que faz o papel do delegado, fala assim, Machado, pode pedir um mandado aí, que nós já vamos prender o homem. Está provado que o Lula estava envolvido na história. Arroz com Lula. Os caras pediram lá, os corruptos, pediram arroz com Lula. E aí o Lula estava envolvido na corrupção, entendeu? Então, na verdade, a vida real era muito pior do que isso, Tereza, porque as pessoas eram presas, torturadas psicologicamente e tinham que falar do PT e do Lula. Isso está dito com todas as letras lá pelo Tony Garcia, um empresário que não é um denunciante qualquer. É um filho abastado da elite econômica de Curitiba, que participa das altas cúpulas do poder e de negócio de Curitiba desde os 20 anos de idade. Das noitadas. Ele que nasceu em berço de ouro e faz parte ali dos esquemas. Então, não é um denunciante qualquer. É pesado. Não é um militante do PT, da classe operária, que está fazendo a denúncia, Tereza. É um cara que tem influência dentro da elite, né? Que vive dentro da elite, que viveu, e se colocou à disposição desse esquema, né? É esse que é o fato. Assim, ele está fazendo um papel aí importante, mas você observa o que as pessoas que têm poder econômico se colocar numa trama dessa, né? Que isso é uma trama, né? Que foi gravíssima, que todo mundo sabe, como você muito bem explanou aí, e agora ele vem falar para a sociedade. Será que ele não fez uma reflexão antes de tomar essa atitude dele, né? E quantos que entraram, como você falou muito bem, eram aprisionados para falar contra o Lula? Era ameaçados. Essa questão aí da festa das cuecas, eu estava dando uma lida, Moro utilizou aqueles vídeos para ameaçar os desembargadores a fazer o que ele queria. Exatamente. Olha que trama perigosa. E nós sabemos que isso está no seio da sociedade, está em todos os ambientes políticos.
Então, a gente tem que... eu nem sei por onde fazer uma inversão dessa sociedade que caiu numa trama aí perigosa, o perigo continua. Você vê que foi pegar... eu vi um vídeo ontem, os policiais tramando uma invasão de terra. Ok? Você viu isso? Chegou a ver? Sim, vi. Montando. Então, nós estamos vivendo num Brasil muito complicado, politicamente. As tramas políticas para destruir e montar aí um possível novo golpe. Que, se a gente não ficar atenta, eles têm dinheiro, poder econômico e têm apoio internacional. E agora uma coisa que também foi revelada, né, Tereza? Eles têm como chantagear, né, esses ministros aí das altas cortes através de uma série de informações que não são levadas para a apuração e responsabilização e afastamento desses juízes. Ao contrário, né, eles guardam essas informações para chantagear. Era o que nós falávamos ali do próprio Michel Temer. Michel Temer O que Michel Temer fez pela figura oportunista que ele sempre foi, ou o que ele fez ali via chantagem? Utilizou de um mecanismo bem parecido. O que foi feito aí, né, Tereza, nesses últimos anos aí, na base da chantagem? Gente que tinha comprometimento... Que levasse ali, por exemplo, de Coap, Receita Federal, de escutas ilegais, feito muitas vezes até por lobbies estrangeiros, potências estrangeiras, agentes infiltrados aqui, ou corrompidos por potências estrangeiras. É o que nós estamos falando. O Brasil está muito vulnerável, entendeu,